Olá, a TV Justiça apresenta a partir de agora o Justiça em Prosa, uma conversa descontraída com grandes nomes do direito. Aqui contamos um pouco da história das pessoas que marcaram o poder judiciário do Brasil e que tomaram decisões que influenciaram e seguem influenciando a vida de cada brasileiro. Nós queremos aqui entender melhor o que se passa na cabeça dessas pessoas, quais foram os grandes desafios que enfrentaram e que reflexões podem trazer a nós, brasileiros, que acompanhamos esse trabalho de perto. E o nosso entrevistado de hoje é o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec. José Francisco Rezec é mineiro de Cristina, no sul do estado, filho de família libanesa que migrou para o Brasil. Formou-se em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Direito Internacional Público pela Universidade de Paris. Também estudou na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Professor de Direito e de Relações Exteriores no Brasil e no exterior. Foi procurador da República, ministro das Relações Exteriores do governo Collor, ministro do Supremo Tribunal Federal por 2 vezes, juiz da Corte Internacional de Justiça, um órgão da ONU. Atualmente exerce a advocacia consultiva em São Paulo e em Brasília. Obrigado, ministro, por aceitar o nosso convite. Ministro, o senhor em 1983, aos 39 anos de idade, foi indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Alguns anos depois, o senhor tomou a inédita decisão de sair do Supremo para assumir o cargo de ministro das Relações Exteriores, o chanceler do Brasil, no governo Collor. O senhor abriu mão de um cargo estável, com relativa segurança, para enfrentar um cargo com os dissabores da política do cotidiano. O que motivou o senhor a tomar essa decisão? E queria saber se o senhor enfrentou alguma resistência especial familiar nesse momento. Veja, quando Fernando Collor, eleito por 40 milhões de brasileiros, não tendo uma equipe formada, não tendo sequer um partido político digno desse nome a sustentá-lo, fez aquele apelo a que eu aceitasse a chancelaria do Brasil, eu achei que se recusasse seria por medo. Medo de perder a minha vitaliciedade, o meu salário, a segurança que o cargo no Supremo Tribunal Federal me dava. Eu não tinha idade suficiente para pensar sequer em aposentadoria. Então, embarquei nessa nau de alto risco, levando em conta o fato de que eu não queria tomar pela primeira vez na vida uma decisão em função do medo. E aceitei, não me arrependo de tê-lo feito, perdi com isso meu lugar na fila onde eu já estava para assumir a presidência do Supremo, pouco tempo mais tarde, mas a experiência na chancelaria do Brasil, onde eu era como o meu antecessor, Abreu Sodré, e como o meu sucessor, Celso Laffer. Eu era um forasteiro, alguém de fora da diplomacia de carreira, mas alguém que conhecia profundamente a casa. Eu fui professor de uma série de turmas do Instituto Rio Branco, fui examinador também no chamado curso de altos estudos, que os diplomatas faziam a uma certa altura da carreira para conseguir a penúltima das promoções. E então era um forasteiro já fartamente conhecido da casa. Retornei então ao convívio de amigos meus, de ex-alunos meus e, não me aborreci de qualquer modo quando voltei ao Supremo 2 anos e pouco depois disso. Ministro, esta é uma história da década de 1990. Eu vou pedir ao senhor que volte um pouco mais no tempo. Seus pais eram imigrantes. O senhor é filho de libaneses, não é isso? Como era a vida deles ao chegar ao Brasil e como a história deles influenciou a sua história? A minha família materna imigrou no final do século XIX, entre o final do século XIX e os primeiros anos do século XX. A minha mãe, quando chegou, tinha 4 anos de idade.
Meu pai veio alguns anos mais tarde, ao final da Primeira Grande Guerra, com 18 anos de idade. E se estabeleceram primeiro em São Paulo, o casamento foi em São Paulo, e depois foram para o sul de Minas, onde os meus irmãos nasceram e eu finalmente nasci. Era uma convivência familiar extraordinária, porque a minha mãe havia estudado no Brasil numa instituição de São Paulo chamada Colégio Oriental, que dava às crianças uma educação trilíngue e bialfabética. Aprendiam o português, o francês e o árabe. Grande privilégio naquela época, hein? Isso fez dela uma pessoa de grande horizonte, que ela me repassou na medida do tempo, sendo ela a mais severa na minha educação. Ela sempre me dizia que a função do meu pai era, enfim, jogar charme e me seduzir com seu encanto pessoal, e a dela era me educar, era fazer o serviço mais difícil. Eu cresci com uma sensação assim de frustração por me parecer que eu não havia herdado nem a inteligência da minha mãe, nem a beleza do meu pai. Eles diziam que não, para me consolar, diziam que não era bem assim. Mas, enfim, a convivência com eles foi extraordinária. E ambos tinham ali essa combinação daquilo que eu chamo o hibridismo entre a civilização árabe e a civilização mineira. Ou seja, a herança do Oriente e a herança das Gerais, e o legado das Gerais. É uma combinação perfeita, a meu ver, para a formação de alguém, para resistir aos embates da vida com alguma elegância. Eu já ouvi um relato de que o senhor chegou a pensar em ser marinheiro. Sei que o senhor foi repórter do jornal Estado de Minas. Do Diário de Minas. Diário de Minas, o Diário isso. de Minas ficava na Praça Raul Soares, eu fui repórter auxiliar. O Fernando Mitre, ele não era bem meu chefe, mas era meu superior, porque ele era repórter titular, eu era repórter auxiliar. Na época, ele é 1 ou 2 anos mais velho que eu. A experiência no jornalismo foi extraordinária, numa época bem animada do noticiário. E agora eu tinha realmente na infância o sonho de ser marinheiro. Mas quando fazia o colegial no Colégio Arnaldo em Belo Horizonte, um orientador vocacional, depois de conversar comigo, falou: tire esse sonho da mesa, porque a marinha dos seus sonhos já não existe mais. É a marinha dos galeões, das caravelas, dos piratas. Isso acabou. A marinha hoje não tem charme nenhum, nem a marinha mercante, nem a marinha de guerra, enfim. São profissões assim muito técnicas, enfim. Tire isso do cenário. A minha própria mãe queria que eu fosse médico para assistir a família, mas na hora do vestibular, na hora de me preparar para a faculdade, eu achei que, primeiro, não gostava muito da prática da medicina. Segundo, a família já é cheia de médicos. Eu fui o primeiro a fazer essa opção preferencial pela, enfim, discrição do serviço público em vez do brilho da medicina. E em face disso, tomei o caminho da faculdade de Direito. E o jornalismo? Eu também frequentei o curso de jornalismo da Federal de Minas Gerais durante 2 anos. Mas eu estava à beira de me formar em Direito, achei que não valia a pena continuar, porque logo depois da formatura em Direito eu tomei o rumo do exterior para o estudo de doutorado. Ministro, vamos voltar à década de 1990? Sim. Um pouquinho antes até, o senhor foi presidente do TSE de 1989 a 90, não é isso? A 90, é. Bom, então o senhor dirigiu a primeira eleição direta para presidente da República. Sim. Desde 1960, quer dizer, durante todo o período da ditadura não houve eleições, como sabemos. Sim. Portanto, o senhor dirigiu a primeira direta. Eu pediria que o senhor fizesse uma avaliação do que foi aquele momento histórico no Brasil e, mais do que isso, que o senhor avaliasse o papel da justiça eleitoral até os dias de hoje, inclusive da urna eletrônica. Sim. Veja, Sepúlveda Pertence, esse notável jurista,
que era o Procurador-Geral da República no meu tempo de presidência do TSE, ele brincava muito com esse fato, que a imprensa explorava também. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral vai votar pela primeira vez na vida para presidente da República, já que na última eleição, a de Jânio Quadros, ele ainda era menor. Aquele ano foi talvez o mais estimulante da minha vida, porque presidindo o TSE eu, enfim, tinha ali uma autoridade governativa sobre a casa, impus ali um regime de pontualidade severa. Ninguém atrasava no início das sessões, às 6h30 da tarde. Já tinha acontecido no passado recente de alguns ministros atrasarem e provocarem com isso uma justificada indignação de advogados e atrasarem muito. Então a pontualidade foi severa durante todo esse tempo. E alguns hábitos também de administração do TSE foram alterados e, sobretudo, nós começávamos na hora e nunca demorávamos demais, porque eu impunha uma compactude, uma concisão na fala dos ministros e, vejam, muitas vezes as sessões do TSE passaram de meia-noite, nunca no meu tempo. A sessão mais longa que tivemos, que foi aquela do julgamento da candidatura Silvio Santos à presidência da República, essa sessão terminou pelas 10h30. Não passou disso. E foi um ano em que eu convivi com a imprensa da época. Quase todos, enfim, estão ainda hoje em atividade, embora veteranos, e convivi com a política, coisa na qual eu não tivera experiência. Eu fui inúmeras vezes visitado por candidatos. Leonel Brizola era o mais frequente, mas Lula foi algumas vezes ao TSE, Ulisses Guimarães, Mário Covas. O que foi uma única vez foi justamente Fernando Collor. Foi com um envelope pardo na mão, cheio de recortes de jornal. E o objetivo dessa visita era ele me dizer: os outros candidatos se queixam de mim, mas eu lhe trouxe aqui noticiário de imprensa para demonstrar que eu também tenho razões para ter queixa deles, pelo que me fazem, enfim, numa campanha que é bem menos agressiva do que as de hoje, mas era, para a época, uma campanha já bem condimentada. Eu só queria insistir na questão do papel da Justiça Eleitoral, a urna eletrônica, até os dias de hoje. Veja, eu encontrei, às vezes, não entre jornalistas, não entre observadores externos, mas entre membros da classe política, alguns até respeitáveis pela sua história, uma certa ojeriza pela justiça eleitoral. Não sei porquê, se por algum incidente do passado, eu sentia que essas pessoas não gostavam muito de nós, não gostavam muito da instituição da justiça eleitoral. E eu ficava me perguntando, mas o que é que essas criaturas queriam? Nos demais países, na imensa maioria, não existe um ramo da justiça, um ramo do poder judiciário vocacionado para administrar a questão eleitoral. Como é que é lá fora? Ou é um órgão da administração, portanto um órgão do poder executivo que administra as eleições, ou é um consórcio de partidos políticos. Vá lá, para eles lá fora deve funcionar direito. Mas a pergunta que devemos nos fazer é se isso funcionaria para nós. Imaginem no Brasil o processo eleitoral sendo administrado por uma repartição do Ministério da Justiça ou por um consórcio de partidos políticos. Só de pensar a gente tem calafrios. Então a questão é essa: qual é a alternativa à justiça eleitoral, que foi uma criação brasileira do romper da década de 30? Não há nada que nos seja palatável fora desse modelo que tem sido excepcionalmente bem sucedido ao longo dos anos. Ministro, com a sua licença, a gente vai fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. Portanto, o Justiça Sem Prosa não demora nada. Espere aí.
Bom, estamos de volta ao Justiça em Prosa, nesta edição com o ministro Francisco Rezec. O senhor já mencionou aí seu período como ministro supremo, como presidente do TSE e como chanceler do Brasil. Dos 3 cargos públicos desses principais que o senhor ocupou, algum deles trouxe o que o senhor identifica como o maior desafio profissional aqui no Brasil? O maior desafio profissional foi o Itamaraty. Foi o exercício do cargo de ministro das Relações Exteriores, porque ali a vulnerabilidade é maior. Todo membro do governo, qualquer que seja o governo, é naturalmente um alvo da oposição ao governo e da crítica da imprensa ao governo. Não importa que eu fosse, na época, o que recebia uma avaliação mais positiva da imprensa, me lembro da revista Veja noticiando isso. Eu tinha ali que enfrentar alguns desafios críticos que nunca enfrentara antes como membro do Supremo, como presidente do TSE. Né? O período mais desafiador foi esse. O período mais feliz foi o do TSE, o da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro, o senhor fez o seu doutoramento na Sorbonne, em Paris. Me parece que o senhor concluiu em 1970, uma época de grande turbulência política no mundo, todo mundo sabe. 1968, 2 anos antes, foi um ano marcante, ano de revoltas, um ano que fez história. O senhor presenciou, viveu isso de certa forma. Que impressões o senhor traz daquela época? Eu tinha um passado de militância estudantil. O que mais nos impressionava quando chegávamos lá, sobretudo os que tivermos no Brasil alguma militância estudantil, era a alienação política dos estudantes franceses. Eles nos pareciam consagrados unicamente aos estudos e aos esportes de inverno nos meses frios. Só. De repente houve uma explosão. Em maio de 68 houve uma explosão em virtude dos velhos ranços da Universidade Francesa, de regras arcaicas que tinham que mudar. Então a classe estudantil explode sob a liderança brilhante de Daniel Cohn-Bendit. O Vermelho. Fez mais tarde parte do Parlamento Europeu, ainda é vivo, ele é um ano mais novo que eu, creio. Nessa época, então, vivemos aquela experiência da manifestação coletiva de estudantes muito empenhados na sua luta de inauguração recente, mas também padecendo dessa falta de traquejo, dessa falta de experiência em manifestar, em contestar o governo, em pedir reformas. Aquilo foi uma sinfonia, o ano de 68 foi uma sinfonia em todos os seus aspectos. Até no último, que foi a retomada do controle da situação pelo general de Gaulle, um herói nacional, um herói da resistência nos anos da Segunda Grande Guerra. Ele dissolveu a Assembleia Nacional, convocou novas eleições, restaurou a ordem e determinou as medidas de reforma universitária que eram impostas pela Revolução de 1968. Aquilo fez efeito, as coisas mudaram profundamente na França e o ano de 68, que não terminou, o ano de 68 é até hoje a matriz de todas as mudanças, de todas as revoluções na área universitária e em muitas outras áreas. Ministro, o senhor foi secretário jurídico do ministro Bilac Pinto. Depois o senhor enfrentou o Supremo por 2 ocasiões. O único ministro da história do Brasil, a única pessoa na história do Brasil a ser 2 vezes ministro do Supremo Tribunal Federal. Que diferenças o senhor percebe no Supremo entre o período que o senhor atuou aqui como assessor, secretário jurídico, como ministro em 1983 e como ministro já na década de 90? O tribunal, quando eu comecei em 1983, era um pouco mais conservador do que aquele que voltei a frequentar já nos anos 90, na primeira metade dos anos 90. Enfim, na primeira fase, eu tinha a característica de ser o menos conservador. Na segunda fase, dá para dizer que o menos conservador era o ministro Sepúlveda Pertence, com quem eu me identificava com muita frequência. Neste segundo período,
a ala conservadora era mais retraída, era menor numericamente do que no primeiro, e eu me sentia um pouco mais confortável, embora menos animado. O ministro Pertence sempre observava isso. Na segunda fase, eu parecia menos animado para o combate do que na primeira. E eu explicava a ele que é porque já não havia o que combater. O tribunal estava mais homogêneo nos anos 90. E, sobretudo, não tínhamos, na época, na sociedade brasileira, essa fratura que repercute nos últimos anos sobre o Supremo Tribunal Federal. E qual é a característica do Supremo de hoje? O senhor falava da questão política, da relação com a sociedade. Como é que é a avaliação do senhor? Veja, o Supremo Tribunal Federal hoje é alvo de ataques de uma parte considerável da sociedade brasileira. Não há como negar esse fato. Isso tem menos a ver com as características do trabalho feito hoje pelo Supremo do que com a fratura que se abateu sobre a sociedade brasileira e levou tantas pessoas de um lado e de outro lado do espectro político a assumirem posições radicais, passionais, irracionais muitas vezes. Eu acho que o Supremo sofre os efeitos disso. Hoje em dia, o problema da configuração do sistema de tomada de decisões do Supremo Tribunal Federal, as chamadas decisões monocráticas. Por isso, numa entrevista ao Correio Brasiliense anos atrás, eu dizia: o Supremo é hoje um arquipélago de 11 monocracias. A ideia do arquipélago é velha. Nós sempre nos consideramos um arquipélago pela diferença da formação de uns e outros, pela diferença da tendência político-ideológica de uns e outros, embora não sejamos aqui marcados pelo binômio Partido Democrata, Partido Republicano, que marca a Suprema Corte norte-americana. Mas, enfim, éramos também um arquipélago pela diversidade das posições quanto à metodologia de trabalho. Aqueles ministros que precisavam de 150 páginas para dizer o que outros diziam em 4 páginas. Além da comunicação, há sim essa questão da tomada de decisões monocráticas. E há uma coisa que muito me preocupa, que é a tomada de decisões importantes por 6-5 ou por 7-4. Veja, a Corte da Haia é constituída de 15 juristas das mais... não pode se repetir ali a nacionalidade. Então são pessoas vindas das mais distantes partes do mundo, representativas dos mais diversos sistemas jurídicos, e, no entanto, nos 9 anos do meu mandato, quase todas as decisões que tomamos sobre assuntos importantes foram unânimes ou quase unânimes. Até a questão da construção do muro na Palestina, a questão do contencioso entre Irã e Estados Unidos da América, e outras questões extremamente ásperas do ponto de vista político, foram decididas pela Corte da Haia, estão ainda hoje sendo decididas pela Corte da Haia, onde está o nosso compatriota Leonardo Caldeira Brandt, por unanimidade ou quase. Então eu ficava preocupado e aborrecido quando via o Supremo decidir coisas importantes por 6-5. Como é que fica o espírito das pessoas que contaram com 5 vozes dentro do Supremo Tribunal Federal e foram derrotadas na sua tese, no seu interesse, no que quer que seja? Como é que se vira essa página? O tribunal precisa, primeiro, abolir as decisões monocráticas. Agora, a questão principal: como evitar a tomada de decisões por maioria apertada, por maioria difícil? Isso aí deveria, no mínimo, produzir no espírito dos ministros que compõem o Supremo a ideia da conveniência da unidade. Vamos tentar decidir por consenso, vamos tentar decidir
por algo que não seja essa divisão estreita de vozes. E, sobretudo, não vamos deixar que nenhuma decisão tomada por maioria difícil prevaleça aí como súmula, como tema, como engessamento de jurisprudência. É inconcebível. Amanhã, pela mudança de posição de uma das vozes, pela mudança de uma cadeira na composição do tribunal, a coisa pode ser revertida. E como é que ficamos perante a sociedade? Enfim, há defeitos no funcionamento do tribunal que ninguém pode negar, que todos reconhecem, embora ainda não animados a enfrentá-los corretivamente. E isso, eu acredito que reduziria enormemente a vulnerabilidade do tribunal à crítica que ele tem recebido de modo racional e justificado. Não me refiro à crítica ou à agressão injustificadas. Essas têm a ver com a polaridade da sociedade brasileira nesse momento. Isso aí não tem solução a curto prazo. Vamos ver como é que as coisas ficam depois de algumas eleições. Ministro, é muita história boa para pouco tempo de programa. Eu vou pedir licença ao senhor e vamos interromper por aqui e retornaremos à nossa conversa com o ministro Francisco Rezec no programa de amanhã. Até lá.